A gente fala agora da crise na fronteira do Brasil com a Venezuela, depois dos ataques de brasileiros a imigrantes no fim de semana em Roraima. Vamos direto então para Pacaraima. O repórter Robson Moreira está por lá e tem as informações para a gente. Robson, bom dia. 60 homens da Força Nacional de Segurança devem chegar hoje por aí para reforçar a segurança na fronteira. Exatamente. Muito bom dia, Ana, Chico, bom dia a todos. O Itamaraty informou que os 60 homens da Força Nacional de Segurança que embarcam hoje vão se juntar a outros 31 militares que já atuam aqui em Roraima. Ao todo serão 120 homens, 60 serão enviados hoje e outros 60 em uma data posterior que ainda não foi divulgada. O fato é que a segurança passou a ser prioridade aqui na fronteira após os ataques do último fim de semana. Agora pela manhã a situação é bem mais tranquila aqui em Pacaraima, na fronteira com a Venezuela. Os moradores ainda temem uma possível retaliação dos venezuelanos que voltaram para a Venezuela durante a confusão do último sábado. Por isso o clima ainda é de tensão por aqui, apesar dessa tranquilidade. Essa crise mobilizou o governo federal no último fim de semana. O repórter Marcos Lozecan acompanhou as negociações no domingo, como a gente confere agora na reportagem. Nesse domingo, em Pacaraima, no extremo norte do estado de Roraima, o posto de triagem e atendimento aos estrangeiros atendeu cerca de 500 venezuelanos que entraram no Brasil. Alguns são parte dos 1.200 que tinham sido obrigados a voltar para a Venezuela por causa do conflito de sábado. Depois que um comerciante foi assaltado e agredido, supostamente por 4 venezuelanos, alguns moradores de Pacaraima destruíram acampamentos, queimaram documentos e expulsaram imigrantes. Com isso, aumentou ainda mais a fuga para outros vizinhos da Venezuela. Na fronteira com a Colômbia e também o Equador, muitos venezuelanos esperam pela permissão para passar. A ONU calcula que desde junho, 2.300.000 pessoas deixaram a Venezuela rumo à Colômbia, Equador, Peru e Brasil. Em Brasília, o conflito fez acender o sinal amarelo. Uma reunião com ministros foi convocada pelo presidente Michel Temer para discutir a crise e avaliar as medidas que já foram e que ainda podem ser tomadas pelo governo federal na fronteira com a Venezuela. A presidência da República soltou uma nota informando que tem tomado providências que já custaram mais de 200 milhões de reais. Controle e triagem de fronteiras, transporte para outros estados, atendimento humanitário, envio de 36 voluntários da área da saúde e aumento do contingente da Força Nacional. O governo afirma que está comprometido com a proteção de brasileiros e venezuelanos e que tem condições de empregar as Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem na fronteira, iniciativa que depende de solicitação expressa da governadora de Roraima. O governo federal adotou 2 linhas de ação. Em primeiro lugar, ampliar a assistência social a Roraima e os migrantes. Em segundo lugar, visando a garantir a segurança de todos aqueles que moram e que vivem no estado de Roraima, nós estamos disponibilizando 120 homens e mulheres da Força Nacional de Segurança. A Ordem dos Advogados do Brasil se manifestou sobre a situação na fronteira. Estamos diante de uma crise que ela é humanitária, sem dúvida nenhuma. Precisamos ter solidariedade federativa no Brasil, mas temos que ter a responsabilidade de não vermos esta situação no estado de Roraima agravada, inclusive, com um conflito social entre brasileiros e venezuelanos. Caracas e Brasília estão em contato permanente. O governo da Venezuela pediu às autoridades brasileiras que garantam a integridade das famílias venezuelanas. E olha só, Chico e Ana, em nota, o governo de Roraima declarou que as medidas anunciadas pelo governo federal vinham sendo solicitadas desde 2016 e que o pedido para empregar as Forças Armadas foi feito em agosto do ano passado. Agora, a gente vê essa fila de carros aqui se formando, pessoas que estão aguardando a abertura da fronteira. Também os venezuelanos começam aqui a cruzar a fronteira, entrando aqui em Pacaraima. Chico e Ana. Obrigado, Robson. Aí, né, foram imagens e notícias
dessa cultura terrível de ódio, de falta de compaixão. Lembrando, viu, Ana, que a própria Roraima recebeu durante muito tempo imigrantes de fora e de dentro do Brasil, nordestinos que foram para lá. A cultura brasileira é de acolhimento, não é isso que a gente está vendo aí, faz parte dos tempos terríveis que vivemos. A Venezuela vive uma crise terrível, vive um apagão bancário desde a meia-noite de hoje. O governo venezuelano cortou 5 zeros da moeda, decretou feriado bancário hoje e não é possível nem sacar dinheiro, nem nos caixas eletrônicos do país. A medida faz parte de um pacote econômico polêmico que criou uma nova moeda, o Bolívar Soberano, e alterou também o sistema de câmbio e o preço dos combustíveis. O governo de Nicolás Maduro tenta conter a hiperinflação, que deve chegar a 1 milhão% na Venezuela, a maior inflação do mundo.